vamos então agora à palestra, convidando a todos para assistirem à palestra do senhor Paulo Braga, do CETEM, que tem o seguinte tema: metalurgia extrativa e beneficiamento das matérias-primas de baterias de lítio. Agradecimento especial à organização aí do Terceiro Energy Storage Brasil, né? É um tema muito interessante que a gente vai discutir agora, né? Um tema que discutimos muitas as baterias, mas a gente não conhece realmente de onde vêm as matérias-primas e qual o potencial do país para isso, né? Tentei organizar alguns slides abrangendo basicamente todos os principais matérias-primas utilizadas, né? Vamos lá. Inicialmente, que matérias-primas são essas, né? Então, esse slide aí que eu retirei de uma apresentação da doutora Luana da CBMM, né? Basicamente mostra aí as matérias-primas, né? Então, aqui, tanto nos anodos como nos cátodos, aqui, um do lado direito, um do lado esquerdo, né? A gente está falando de grafite, a gente está falando de titânio, de lítio, de nióbio, e do lado direito aqui de cobalto, de manganês, de ferro fosfato, de níquel, outra vez, e de cobalto, né? Então, são essas as matérias-primas que a gente vai discutir agora um pouco, né? Essas matérias-primas, todas elas são consideradas minerais estratégicos, né? E a pergunta que todos fazem sempre que são minerais estratégicos, né? Então, uma definição aí, são minerais escassos, essenciais ou críticos para um país, né? Importantes para a economia, principalmente aqueles que geram divisas, né? Pode ser no passado, pode ser no presente ou no futuro, né? Obviamente, é um sinônimo de recurso mineral escasso, essencial ou crítico, né? No Plano Nacional de Mineração, no 2030, né? Para o Brasil, mineral estratégico é aquele que depende de importação, insuficiente ou que não tem ocorrência aqui no país, né? São minerais que deverão ter uso crescente nas próximas décadas, devido ao seu uso em produtos de alta tecnologia. A gente está falando das baterias de íon-lítio, a gente está falando de computadores, a gente está falando de comunicação, e a gente também está falando, então, dos minerais estratégicos, né? E são recursos minerais importantes para o país por apresentarem vantagens competitivas e essenciais para a economia, né? Aqui nessa frase eu estou me referindo basicamente ao minério de ferro, né? Que ele é abundante, mas pela pujança que ele representa na balança comercial do Brasil, ele é considerado um mineral estratégico, né? Já no trabalho realizado ano passado pela Secretaria de Mineração e Geologia, a SGM, do Ministério da Minas e Energia, né, foram definidos aqui vários minerais como sendo estratégicos, né? E eu marquei em vermelho aí os minérios que a gente de maior uso aí nas baterias, né? Que a gente vai, inclusive, comentar sobre esses minerais: o nióbio, o níquel, o cobalto, o enxofre, o grafite, o lítio, as terras raras e o titânio, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o que significa esses minerais estratégicos em termos de recursos e economia para o país, né? Então, o Brasil é um exportador global de nióbio, de ferro, né? Da grafita, da bauxita. Quando eu falo bauxita, eu botei ao lado aqui o alumínio, né? Também somos exportadores que eles chamam grandes exportadores, um exportador global ou um grande player, né? Também exportamos níquel, exportamos manganês, exportamos ouro, já estamos exportando o espodumênio, que é um mineral de lítio, já faz uns 2 anos, né?
mas também temos as nossas carências, nossas deficiências, né? Importamos titânio, fosfato e as terras raras, né? E é justamente nessa área, para suprir essas deficiências, que nós do CETEM atuamos fortemente, né? Então, a gente só diminui a dependência externa por meio de ações em projetos de PDI, né? É isso que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, né? Então, vamos agora conversar um pouco sobre esses minerais estratégicos que estão listados aí na tela, né? E repetindo a frase lá, né, um conceito moderno se refere a minerais considerados importantes para um país, né, seja por sua abundância ou pela sua carência. O primeiro mineral que a gente vai comentar aqui é o lítio, que é a função até da palestra, né? Matérias-primas para baterias de lítio, né? Então, qual a importância das novas matrizes energéticas, né? Devido ao aquecimento global, o compromisso dos países com a redução de CO2, um novo modelo de mobilidade aí, né? Os EVs, grandes empresas, a Tesla e a BYD estão inaugurando os gigafactories, né? Pretensão da China de ter mais de 8 milhões de carros elétricos circulando até 2028, crescimento da população que enseja novas demandas de fornecimento de energia, seja ela fotovoltaica ou eólica, que são os principais, né? E se eu tenho novas, são energias sazonais, e se eu tenho energias sazonais, eu preciso também de um sistema de acumulação de energia, né? Então, principalmente, o lítio tem um papel fundamental nesse novo cenário global, devido ao grande potencial eletroquímico, né? Todos sabem aí, já foi comentado aí, que as baterias de lítio têm alta densidade de energia, alta voltagem, descarga-se constante durante todo o ciclo operacional, né? E o uso das baterias de íon lítio está atrelado aqui a mais de 8 milhões de smartphones, a mais de 3 milhões de carros elétricos circulando, né? Mais de 300 mil ônibus elétricos, mais de 200 gigawatt-hora de armazenamento, mais de 15 gigawatt-hora em baterias estacionárias e mais de 100 gigawatt-horas de armazenamento em baterias de ferramentas elétricas, né? Isso aqui ainda é o início, é muito, mas a gente ainda pode considerar que isso ainda vai crescer muito mais. Então, de onde vem o lítio e como ele é processado, né? O lítio vem principalmente de duas fontes, vem das fontes de salmouras continentais e vem de pegmatitos também, são minerais. Aqui no caso do Brasil não temos salmouras continentais, temos apenas os pegmatitos, né? E basicamente 58% dos recursos estão na Argentina e Chile, e as reservas a gente ainda coloca a Bolívia, ainda, que tem grandes recursos, mas ainda explora muito. No Brasil, as reservas e os recursos estão basicamente em Minas Gerais, que é o maior polo produtor de minerais de lítio, mas também existem ocorrências no Nordeste brasileiro. Tá? O histórico da produção nacional de lítio é antiga, data dos anos 70 e 80. A gente já utilizava minerais de lítio na fabricação de esmalte cerâmico, de vidros especiais. O Brasil já teve uma fábrica em São Paulo que produzia carbonato e hidróxido de lítio, que era no Clemon, mas que fechou devido à dificuldade de suprimento mineral. E em 87, essa fábrica do Clemon ela encerrou as operações devido à baixa qualidade do minério, à sazonalidade, problemas ambientais, uma vez que ela estava quase que no centro de São Paulo, ali no bairro do Brooklyn, né? Em 1992, a gente tem a retomada da produção nacional de lítio através da Companhia Brasileira de Lítio, que inaugurou fábrica para produzir carbonato de lítio a partir de um minério de spodumênio, né? O gráfico abaixo mostra aí como é que é o mercado atual de lítio brasileiro. É um mercado ainda pequeno, uma vez que ainda não há fornecimento nem fábricas instaladas de bateria de íon lítio, né? Tem a fábrica da BYD, mas basicamente é uma montadora de baterias, né? Não utiliza produtos nacionais, né? No lítio, os principais players a Companhia Brasileira de Lítio, desde 92, e hoje em dia a empresa da NG e a Sigma também já estão exportando concentrado de spodumênio para serem manufaturados no mundo oriental, principalmente na China, né? A figura abaixo aí já mostra que existe
diversas exportações de minério de lítio aí, e com destaque aí para a tonelada do minério de lítio, que está quase $500 a tonelada, equivalente a mais ou menos 5 vezes a tonelada do minério de ferro, né? Esse aqui é o fluxograma, não vou me estender e descrever o fluxograma, mas é o processo ácido que é utilizado na China, é o mesmo processo que é usado aqui no Brasil também, né? Ali, naquele fluxograma, é produzido carbonato de lítio, logo depois ele é coxificado para a produção do hidróxido de lítio, que é o principal produto de lítio hoje em dia procurado e demandado pelo mercado, né? Em termos de fosfato, a gente já está falando de bateria lítio-fosfato. O Brasil tem carências no fosfato, mostrando no primeiro gráfico. Temos dependências externas de concentrados de fosfato, de ácido fosfórico e de produtos intermediários, né? Os nossos produtos, basicamente, são de rochas sedimentares e também as nossas reservas, as reservas mundiais são de rochas sedimentares, mas as nossas reservas são de rochas ígneas carbonatíticas, né? Que é um desafio para a tecnologia mineral por causa da quantidade de carbonatos misturados junto à apatita, que é um mineral de fosfato, né? Grafito, o Brasil é um grande player mundial, 26% das reservas mundiais que citam no Brasil, é o terceiro maior produtor de grafito. A grafita é basicamente utilizado em todos os anodos das baterias de iodo-lítio, né? E o novo produto aí da grafita, aí, todo mundo comenta demais, é o uso do grafeno, que parece que vai alcançar um uso muito devido a todas as suas propriedades que tem. Material forte, leve, fino, transparente, flexível e possui propriedades elétricas e ióticas, né? E logo depois a gente ainda também vai falar do aerografite aí, logo aí nesses mercados de eletroeletrônico, né? Terras raras também é muito utilizado aí em todos os componentes eletroeletrônicos, né? Tem o seu crescimento devido aos produtos de alta tecnologia, uso intensivo nos geradores de energia limpa, nas turbinas eólicas e na célula fotovoltaica, nos carros elétricos, nos supercondutores e nos ímãs de alto rendimento, né? Temos já recursos identificados, porém pouca extração e pouco beneficiamento, né? Também já dominamos a tecnologia de separação desses elementos de terras raras, são 16 elementos que estão aí listados acima, aí no quadro aí, do lado direito superior, né? E as principais fontes de terras raras são as areias monazíticas, os carbonaditos, ligados ao fosfato, as chaminés alcalinas de Araxá, onde tem a ocorrência também lá do nióbio da CBM e lá da empresa MBAC, que está paralisada no momento, né? Aí um veículo aí de onde mostra aí basicamente todos os elementos de terras raras são utilizados aí no veículo elétrico, né? E as principais ocorrências aí tá bem disseminada em todo o território nacional aí, as terras raras basicamente aí em areias, nos carbonatitos, como é que eu já havia comentado, né? Manganês, o Brasil é um grande produtor de manganês, tem uma grande reserva também, né? A África do Sul é o maior produtor e no Brasil aqui a empresa Abutirama em Marabá e a Vale em Corumbá, em Carajás ou em Conselheiro Lafayette explora esse manganês sempre com foco de fazer ferro-líquidos, né? E os principais usos do manganês aí, além de ferro-líquidos, inclui as aplicações aí em fabricação de fertilizantes, em rações animais, em vidros e as pilhas secas, manganês que atualmente aí na fabricação de cátodos aí para baterias de lítio, né? Níquel. O Brasil tem uma produção pela Anglo American e pela Vale. A Atlantic Níquel só exporta concentrado de sulfetado de níquel para ser manufaturado em outros países, né? Estamos com um projeto da Vale paralisado lá, o projeto Unsapuma aí devido a problemas ambientais. Temos novos projetos, como o projeto Vermelho também no Pará aí, que vai produzir níquel e cobalto e vai utilizar o processo de lixiviação ácido-supressão, né? Outro projeto interessante também é a Piauí Níquel, né?
que vai utilizar lixiviação em pilha, lá na região de Capitão de Gervásio, no Piauí, né? O produto final vai ser o hidróxido de níquel, que é um intermediário também para ser usado em cátodos de bateria de lítio, de modo geral, principalmente para os veículos elétricos, né? Recentemente, a empresa Jevoade criou a refinaria da Votorantim em São Miguel Paulista, mas eu não sei se também adquiriu os recursos minerais ou se ela vai trabalhar, vai fazer terceirização da metalurgia do níquel e cobalto, né? Cobalto é um produto que o Brasil tem carência, né? O Congo é responsável por 58% da produção mundial, é um subprocesso do processo Carão da extração de níquel, de lixiviação amoniacal, né? Todas as 3 minas que operavam no Brasil que tinham extração de cobalto foram paralisadas, Fortaleza de Minas, o projeto americano e Niquelândia, né? E o principal uso também do cobalto são as baterias, né? Aqui eu também não vou descrever um fluxograma de beneficiamento do níquel e cobalto, né? Existe níquel sulfetado e níquel laterítico, né? São 2 processamentos diferentes e todos os 2 obtêm o níquel laterítico, obtém um cobalto eletrolítico, e no níquel sulfetado, o produto final é um mate de níquel que depois tem que ser reprocessado para a extração do cobalto, né? A meta de todos, devido ao problema do cobalto no mundo inteiro, centralização no ponto, é a diminuição do cobalto nas baterias, aumentando o teor de níquel e reduzindo o teor de cobalto, né? Isso aqui é o grande problema aí. Empresas grandes como Apple, Samsung e Sony vêm sendo criticados por não tomar medidas necessárias para melhorar a qualidade do ponto, né? Então, como se não fosse, existe uma exploração de crianças, exploração do meio ambiente, sem danado em troca, um minério que é fundamental para as baterias, né? Titânio. O Brasil produz só titânio para pigmentos, basicamente. Ali, a empresa Tronox é a maior produtora de titânio aqui no Brasil, e basicamente o titânio vem da ilmenita e do rutilo, né? Minério de ferro, comentei no início, né? O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro, exportamos 430 milhões de toneladas, né? Que representa o 13º, 13% da produção mundial de minério de ferro, né? Aqui no Brasil, grandes empresas, a Vale é o destaque, aí mais de 90% da produção de minério de ferro no Brasil é feita pela Vale, mas a CSN, a Usiminas e a Anglo América têm grandes projetos, né? Existem novos players entrando aí, a Bamin, a Bahia Mineração e a Sul-Americana, uma na Bahia e outra Minerais, também entrando nesse mercado de minério de ferro, com usinas de mais ou menos aí de 20 a 25 milhões de toneladas, né? Nióbio, o Brasil é um destaque mundial, todos comentam sobre o nióbio, né? É o primeiro produtor, né? A produção nacional cresce devido ao crescimento do mercado de ferro-líquidas, então a gente está falando do uso em ácidos não oxidáveis, do uso em metais não ferrosos, e hoje aqui no Brasil, basicamente, a CBMM é o destaque como empresa na produção do nióbio, e cada vez tem investido mais em tecnologia para difundir o uso do nióbio e aumentar o uso, agregando valor ao nióbio, né? Ao nióbio nacional, né? Então, hoje em dia, a CBMM já tem uma bateria desenvolvida com a Toshiba, que está sendo testado. Nesse caso dessa bateria, que é um titânio niobato, né? A diferença dela é que o anodo, em vez de ser de grafite, o anodo é de titânio niobato, né? O objetivo sempre é ter maior potência e o tempo de carga e recarga menor possível, né? Essa é a busca, né? Os principais minerais de nióbio aí é a colombita tantalita e o pirocloro, que é um minério típico lá de Araxá, né? Bauxita, eu falo de alumínio, o Brasil é o 4º produtor mundial, né? Aqui no Brasil, a empresa Norsk Hydro tem 70% do mercado, a CBA e a Alcoa é o restante
do market share aí, desse mercado aí, né? A bauxita basicamente está concentrada aí no Pará, em Minas Gerais, mas grandes jazidas também tem ocorrência em Barro Alto, na região de Goiás, né? O grande problema da bauxita aí, da extração de alumínio, a gente vê aqui nessa figura assim, né? Porque a bauxita, de 5 toneladas de bauxita, a gente só obtém 1 tonelada de alumínio, né? Então, é a geração de lama vermelha, e essa lama vermelha é uma lama tóxica e que ainda tem muito pouco mercado para ser utilizado, né? Basicamente são estocados, é um passivo ambiental, e acidentes já ocorreram com vazamento de represas aí de lama vermelha aí no Brasil. Ouro é um produto milenar, né? O Brasil tem reservas, temos muita produção. Aqui no Brasil é contabilizado em 2 tipos de produção mineral de ouro: ouro produzido por empresas e ouro produzido por garimpos, né? Então, atualmente, 83% da produção nacional é de empresas, 17% é de garimpos. Pelo que eu conheço um pouco desse mercado de ouro, um pouco dessa produção de ouro, acredito que a produção de garimpos é muito maior do que isso, né? Então, mas é difícil controlar por motivos diversos aí, né? As principais empresas produtoras de ouro aqui no Brasil é a Anglo Gold, a Kinross e a Amana. A Kinross é a maior de todas, né? E hoje em dia, né, cerca de 90% a 100% do ouro reciclado é originado de joias, e 10% já estão sendo dessas sucatas de produtos eletroeletrônicos, né? Então, era mais ou menos isso aí que eu queria trazer para você. Umas considerações finais aqui, né? É que o Brasil está em um estágio de desenvolvimento lento, né? Mas está no estágio de desenvolvimento, com novos projetos de lítio, de níquel, de cobalto, né? Poderia ter muito mais em função dos nossos recursos minerais. Temos 2 novos players aí, 2 novos não, você tem aqui, escrevi 2, mas são 4 novos players: a MG Mineração, a Sigma, a Piauí Níquel e a Horizonte Minerais, que é o projeto vermelho, né? Então, temos que desenvolver produtos específicos, principalmente carbonato e hidróxido de lítio, grau, bateria. São os precursores das baterias de íon-lítio, né? Já citei também que a BID tem fábrica de baterias de íon-lítio aí em Manaus, mas é uma montadora, né? Acho que poderia trabalhar verticalizando mais, procurando opções no mercado nacional, né? A Oxy Energy tem uma empresa nova que se instalou recentemente com o apoio do governo de Minas Gerais, com o apoio da Codemig, vai fabricar células de bateria lítio-enxofre, né? Existe a necessidade de implantação de um programa específico para reciclar de baterias de lítio, né? As baterias vão se acumulando ao longo do tempo, é difícil reciclar bateria, principalmente, conforme eu mostrei no primeiro slide, diversos tipos de materiais, né? Então, deveria estar claramente identificado no tipo de bateria, quais são os materiais contidos para facilitar a reciclagem de bateria. Bem, gente, era isso que eu tinha para apresentar para todos, e estou aqui à disposição na hora do debate para responder as perguntas ou qualquer dúvida que ficou aí sobre, ok? Muito obrigado.